Anteriormente, em Mistérios Sombrios, nós falamos sobre o Império Acadiano, a primeira grande potência da história. Um império que mudou tudo, unificando povos, criando um novo modelo de poder e deixando marcas profundas no mundo antigo. Mas enquanto impérios surgiam e caíam na Mesopotâmia, às margens de um rio imprevisível, uma civilização ainda mais duradoura estava se erguendo. Hoje, em Mistérios Sombrios, viajamos até o Egito Antigo, uma sociedade que desafiou o tempo, construiu monumentos que ainda intrigam o mundo moderno e governou por milênios como uma verdadeira superpotência do mundo antigo. Como um reino cercado por desertos se tornou invencível, o que fazia dos faraós mais do que simples reis. E por que, milhares de anos depois, o Egito ainda desperta fascínio, mistério e medo? Prepare-se, porque para entender o poder do mundo antigo, precisamos voltar às sombras do Egito dos deuses, das pirâmides e do poder absoluto. Num vasto mar de areia, onde impérios surgiam e caíam com a rapidez de miragens, uma civilização se erguia, destinada não apenas a sobreviver, mas a buscar a eternidade. Essa é a história do Egito Antigo, a primeira superpotência do mundo, enquanto na Mesopotâmia os reinos lutavam por estabilidade. No nordeste da África, um presente divino moldava o destino de um povo: o rio Nilo. O Nilo não era apenas água, era a alma do Egito. Todos os anos, pontualmente, suas águas subiam, inundando as margens e depositando uma camada de lodo fértil, um solo negro e rico que transformava o deserto em um jardim. Essa previsibilidade, essa ordem divina, foi o alicerce sobre o qual tudo seria construído. Da regularidade do rio, nasceu a regularidade de uma sociedade, uma harmonia cósmica que os egípcios chamavam de Mati. A ordem, a verdade e a justiça. Por volta de 3100 a.C., um líder visionário chamado Narmer, ou talvez Menes, realizou um feito monumental. Ele uniu as duas terras do Egito, o Alto Egito no sul e o Baixo Egito no delta do Nilo. Pela primeira vez, uma coroa dupla, a branca e a vermelha, repousou sobre a cabeça de um único rei. Nascia ali o estado mais duradouro da história humana. Enquanto outras grandes culturas mal chegavam a alguns séculos, o Egito persistiria por 3 milênios, uma eternidade no tempo antigo. A chave para essa longevidade impressionante era a fusão completa entre poder e religião. O faraó não era simplesmente um rei, ele era um deus na terra, a encarnação do deus Horus. O Estado era uma manifestação da vontade divina, e a religião era a própria estrutura do governo. Tudo funcionava como uma engrenagem sagrada, onde cada pessoa, do faraó ao mais humilde camponês, tinha seu papel definido na manutenção da Maat. Desobedecer ao faraó não era apenas traição, era um ato de heresia, uma perturbação da ordem cósmica. Essa obsessão pela ordem e pela eternidade se manifestou da forma mais espetacular que a humanidade já viu. As pirâmides, elas não eram apenas tumbas extravagantes para reis egocêntricos. Eram máquinas espirituais, portais para a vida após a morte, projetadas para garantir a jornada do faraó para o além, e com isso, a continuidade e prosperidade do próprio Egito. A grande pirâmide de Quéops, com seus 2.300.000 blocos de pedra, cada um pesando toneladas, é um testemunho dessa fé e dessa capacidade de organização. Ao lado dela, as pirâmides de Quefren e Miquerinos completam o Planalto de Gizé, um complexo funerário que desafia nossa imaginação. Pedras colossais, perfeitamente alinhadas com as estrelas, construídas com uma precisão que ainda hoje intriga engenheiros e historiadores. Como eles fizeram isso? Como moveram e empilharam esses blocos gigantescos com ferramentas tão simples? A resposta reside na força unida de um povo inteiro, trabalhando em nome de seu Deus-Rei, acreditando que seu esforço garantia a estabilidade do universo. E o Egito não parou por aí. Impulsionado por essa estabilidade,
Ele prosperou e inovou. Os egípcios desenvolveram uma das primeiras formas de medicina, com conhecimento de cirurgias e tratamentos que estavam séculos à frente de seu tempo. Sua engenharia permitiu não apenas as pirâmides, mas também templos majestosos, canais de irrigação complexos e obeliscos gigantescos. Eles criaram um calendário solar de 365 dias, incrivelmente preciso, para prever as cheias do Nilo. E, para registrar tudo isso, desenvolveram a escrita hieroglífica, uma arte sagrada que adornava templos e tumbas, com a história dos deuses e dos homens. Essa era dourada, conhecida como Reino Antigo, parecia destinada a durar para sempre. O Egito era rico, poderoso e isolado pelas barreiras naturais do deserto e do mar. Mas nem mesmo os deuses na terra são imortais, e nenhuma ordem é imune ao caos. Após séculos de estabilidade, o poder centralizado dos faraós começou a enfraquecer. Governadores locais, conhecidos como nomarcas, tornaram-se mais poderosos e independentes, desafiando a autoridade real. Secas prolongadas diminuíram as cheias do Nilo, abalando a fé do povo na capacidade do faraó de manter a Maat. O Egito mergulhou em seu primeiro período de crise. O Reino Antigo colapsou, dando lugar a um tempo de fragmentação, guerra civil e instabilidade que os historiadores chamam de primeiro período intermediário. O país se dividiu novamente, com diferentes dinastias governando diferentes partes do território. Era como se a obra de Narmer tivesse sido desfeita e o caos, o inimigo eterno da ordem, parecia ter vencido. Mas a ideia do Egito unificado, a memória da era dourada das pirâmides, era poderosa demais para desaparecer. Era uma chama que, mesmo enfraquecida, nunca se apagou. De Tebas, no sul, uma nova linhagem de líderes fortes emergiu, determinados a restaurar a glória do passado. Após décadas de conflito, Mentuhotep II finalmente derrotou seus rivais do norte e reunificou as duas terras mais uma vez. Assim, como o sol que renasce a cada manhã, o Egito ressurgiu das cinzas. Começava o Reino Médio, uma nova era de prosperidade e poder. Os faraós dessa época eram diferentes. Eles eram mais pragmáticos, focados não apenas em monumentos grandiosos, mas também no bem-estar do povo, expandindo as redes de irrigação e fortalecendo as fronteiras. O Egito se abriu mais ao mundo, estabelecendo rotas comerciais com a Mesopotâmia, Creta e a Núbia, ao sul. A cultura floresceu. A literatura atingiu um novo patamar, com histórias e poemas que exploravam temas complexos de justiça, vida e morte. A arte se tornou mais realista, capturando as emoções humanas de uma forma que o Reino Antigo raramente fazia. O Egito estava mais forte, mais rico e mais sofisticado do que nunca. No entanto, essa nova era de ouro também chegaria ao fim. A abertura ao mundo exterior trouxe não apenas riquezas, mas também novas ameaças. Do leste, um povo misterioso conhecido como Hyksos, usando novas tecnologias de guerra, como o cavalo e o carro de combate, começou a se infiltrar no delta do Nilo. Eventualmente, eles tomaram o poder no Baixo Egito, mergulhando o país em seu segundo período intermediário. Mais uma vez, o Egito estava dividido e sob domínio estrangeiro. Para os egípcios, essa foi a maior humilhação. Ser governado por estrangeiros era uma violação fundamental da ordem cósmica. A resistência nasceu novamente em Tebas. Príncipes tebanos iniciaram uma guerra de libertação, que duraria gerações. Foi uma luta brutal, mas que forjou uma nova identidade egípcia, mais militarista e determinada. Finalmente, o faraó Amoses conseguiu expulsar os Hyksos e reunificar o Egito pela terceira vez. Mas desta vez, os egípcios aprenderam uma lição crucial. O isolamento não era mais uma garantia de segurança. Para evitar uma nova invasão, o Egito precisava se tornar a potência dominante. Precisava expandir, conquistar e criar um império. E assim, nasceu o novo reino, o período mais glorioso e poderoso da história egípcia. Faraós como Tutmés III, o Napoleão do Egito, e Ramsés II o Grande lideraram seus exércitos, equipados com os mesmos carros de guerra que os Hyksos haviam introduzido, e conquistaram um império que se estendia da Núbia até a Síria. O ouro da Núbia e os tributos dos povos conquistados inundaram os cofres do Egito, financiando a construção de alguns dos monumentos mais impressionantes da antiguidade.
os templos de Karnak e Luxor, e os túmulos do Vale dos Reis. Esta foi a era dos faraós mais famosos, a poderosa Rein-Hafarao Hatshepsut, o enigmático Akhenaton, que tentou revolucionar a religião egípcia, o jovem Tutankhamon, cuja tumba intacta revelou tesouros inacreditáveis, e o lendário Ramsés, o grande, cujo reinado de 67 anos marcou o auge do poder e da influência egípcia. O Egito era, sem dúvida, a superpotência do mundo antigo. Seus exércitos eram temidos, sua cultura era admirada e sua riqueza era invejada. Mas nenhum império dura para sempre. No próximo capítulo, veremos como essa superpotência enfrentou seus maiores desafios, desde a ameaça de impérios rivais, como os hititas, até a misteriosa invasão dos povos do mar, que mergulhou todo o Mediterrâneo na escuridão. A jornada do Egito pela eternidade estava longe de terminar. A luta pela sobrevivência estava apenas começando. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora vem a continuação desta saga incrível. Esta é a segunda parte da nossa jornada pela história do Egito Antigo. Vamos à conclusão da saga da superpotência do mundo antigo, o Egito. Agora, vamos mergulhar na era mais gloriosa e poderosa da civilização dos faraós. Por volta de 1550 a.C., uma nova dinastia expulsou os invasores Hyksos e unificou o Egito mais uma vez. Mas desta vez, algo mudou. A mentalidade egípcia não era mais apenas defensiva, ela se tornou imperialista. Nascia assim o novo império, a era dos faraós conquistadores. Liderados por figuras lendárias como Tutmés III, os exércitos egípcios não se contentaram mais em proteger suas fronteiras. Eles marcharam para o norte, avançando pela região de Canaã e pela Síria, empurrando os limites do império até o rio Eufrates. Para o sul, expandiram seu controle sobre a Núbia, garantindo o acesso às suas minas de ouro. O Egito se transformou na primeira superpotência internacional da história, um império colossal que dominava o Oriente Próximo. Suas cidades, como Tebas, se tornaram centros de riqueza e poder, com templos grandiosos e tesouros que vinham de todas as partes do mundo conhecido. O Vale dos Reis foi escavado para abrigar os túmulos desses faraós divinos, que agora governavam não apenas o Egito, mas um vasto território multiétnico. Foi nesse período de esplendor que reinaram alguns dos nomes mais famosos da história egípcia. Pense em Akhenaton, o faraó, herege que tentou impor uma religião monoteísta. Em seu filho, o jovem Tutankhamon, cujo túmulo intacto fascinou o mundo moderno. E claro, no maior de todos, Ramsés II o Grande. O reinado de Ramsés marcou o auge do poder egípcio. Ele foi um construtor incansável, cobrindo o Egito com templos e monumentos colossais, como os de Abu Simbel. Ele também foi um guerreiro formidável, famoso pela Batalha de Kadesh contra o Império Hitita, outro gigante da época. O resultado da batalha foi incerto, mas a propaganda de Ramsés a transformou em uma vitória épica. E o conflito resultou no primeiro tratado de paz conhecido na história, selando uma aliança entre as duas superpotências. Agora, para colocar tudo isso em perspectiva, vamos viajar um pouco pelo Mediterrâneo. Enquanto Ramsés II governava como um deus vivo sobre um império milenar, o que estava acontecendo em outras partes do mundo? Bem, na Grécia, a civilização micênica estava no seu auge. Eram eles os gregos de quem Homero falaria séculos depois. Eram os tempos de Agamenon e Aquiles. Do outro lado do mar Egeu, na costa da atual Turquia, a lendária cidade de Troia florescia, controlando rotas comerciais vitais. Quando pensamos na Guerra de Troia, imaginamos um evento épico que moldou o mundo de fato foi, mas para o Egito, essa era apenas mais uma agitação entre reinos vizinhos. O Egito já era um império com quase 2000 anos de história, quando os heróis gregos supostamente navegaram para saquear Troia. Para eles, a cultura grega micênica era apenas uma entre muitas, e Troia era apenas mais uma cidade rica na Anatólia. O Egito era a verdadeira rocha, o centro do mundo.
Mas o mundo estava mudando. O final da Idade do Bronze se aproximava, e com ele, uma era de instabilidade sem precedentes. Os registros do sucessor de Ramsés, o faraó Merneptah, e também de Ramsés III, mencionam repetidamente conflitos contra um grupo misterioso de invasores, os povos do mar. Uma confederação de guerreiros vindos de diferentes partes do Mediterrâneo começou a atacar as costas, saqueando cidades e desestabilizando reinos. Os hititas, os micênicos, todos sentiram a pressão. O Egito, com sua força naval e exércitos bem treinados, conseguiu repelir essas invasões. Ramsés III registrou suas vitórias em relevos grandiosos em seu templo mortuário, mostrando como ele salvou o Egito da destruição. Mas as vitórias tiveram um custo altíssimo. O esforço de guerra esgotou o tesouro e enfraqueceu o Estado. E então, por volta de 1200 a.C., poucas décadas depois da data tradicionalmente aceita para a Guerra de Troia, a catástrofe aconteceu. O mundo da Idade do Bronze tardia entrou em colapso. Foi uma tempestade perfeita de invasões, secas, fome, rebeliões e interrupção das rotas comerciais. O poderoso Império Hitita desapareceu do mapa para sempre. As cidadelas micênicas na Grécia foram queimadas e abandonadas, mergulhando a região em uma idade das trevas. Cidades prósperas em todo o Levante, como Garit, foram destruídas e nunca mais se reergueram. Foi um apocalipse civilizacional. O sistema globalizado da Idade do Bronze, com suas complexas redes de comércio e diplomacia, simplesmente se desintegrou. E o Egito sobreviveu. Ferido, enfraquecido, com seu império asiático perdido e sua economia abalada, mas sobreviveu. A estrutura milenar do Estado faraônico, profundamente enraizada no Vale do Nilo, provou ser mais resiliente do que qualquer outra. Enquanto o resto do mundo antigo regredia, o Egito se manteve de pé, um último gigante em um mundo em ruínas. Nas palavras de um estudioso, o Egito não colapsou, ele apenas diminuiu. Durante os séculos seguintes, conhecidos como o Terceiro Período Intermediário e o Período Tardio, o Egito enfrentou divisões internas e foi governado por dinastias líbias e núbias. Foi conquistado por assírios e depois por persas. A Era de Ouro do Novo Império havia terminado. No entanto, a cultura e a identidade egípcias persistiram com uma força incrível. O Egito ainda era visto como uma terra de sabedoria antiga e riqueza inimaginável. Séculos depois, um novo poder surgiria no Mediterrâneo. Primeiro os gregos, com Alexandre o Grande, que foi recebido como um libertador e coroado faraó. Sua dinastia, os Ptolomeus, governou o Egito por 300 anos, misturando a cultura grega com as tradições egípcias. A última dessa linhagem foi a famosa Cleópatra VII. Sua história, entrelaçada com generais romanos, Júlio César e Marco Antônio, marcou o capítulo final da independência egípcia. Com sua morte em 30 a.C., o Egito tornou-se uma província de Roma, e a Era dos Faraós chegou oficialmente ao fim, após mais de 3.000 anos. Mas o fim de uma era política não significa a morte de um legado. A civilização egípcia não desapareceu. Ela se transformou, influenciando seus conquistadores gregos e romanos de maneiras profundas, desde a religião até a arquitetura e a administração. O Egito não foi apenas mais uma civilização antiga entre tantas outras. Ele foi a espinha dorsal do mundo antigo, a superpotência que definiu a estabilidade e a cultura por milênios. Foi o professor, o banqueiro e o farol do Mediterrâneo. E quando os muros de Troia caíram e os heróis gregos voltaram para um mundo em chamas, o Egito, o velho império no Nilo, observava, ferido, mas ainda de pé, silencioso, eterno. A história do Egito é a história da própria civilização. Seu legado está em toda parte, nas pirâmides que ainda desafiam o tempo e nas ideias que moldaram o nosso mundo. Obrigado por assistir. Se você gostou desta viagem pela história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!